Olá, sou Daniel Cardoso, trabalho com comércio eletrônico e marketing digital desde 99, já passei por empresas como UOL, Terra, Buscapé, entre outras empresas digitais, e hoje estou aqui para conversar com você sobre marketing digital para pequenos negócios. Então, nesse nosso pouco espaço de tempo, vamos dividir essa conversa em 5 tópicos. Primeiro, uma rápida análise sobre o que é o marketing digital. Depois, passamos por quais as vantagens de se usar o marketing digital na sua empresa. Vamos falar de ferramentas gratuitas e acessíveis a quem quer começar no marketing digital. Vamos falar também sobre como encaixar isso na sua estratégia de venda ou de marketing. E por fim, concluímos aí com os principais tópicos abordados e algumas considerações. Vamos lá? Afinal, o que é o marketing digital? O marketing digital, numa análise mais simplista, simplesmente é a divisão do marketing tradicional, ou marketing como a gente conhece em administração, que utiliza principalmente a internet, seja como meio de comunicação ou até mesmo como meio transacional. É o caso do comércio eletrônico, onde você faz praticamente um autosserviço, você faz todo o processo ali de compra pela internet. Então, o objetivo continua sendo o mesmo, que é relacionar com clientes, aumentar a percepção da sua marca junto ao consumidor, e, é claro, aumentar as vendas dos seus produtos ou serviços. Em outras palavras, é como se a sua loja virtual ou o seu site, ou até mesmo o seu blog, se for o caso, é como se ele fosse o carro. E o marketing digital vai ser a gasolina. Ou seja, se você não tiver marketing digital, não adianta nada, é como se você tivesse um bom carro, né? Pode ser uma Ferrari que seja, sem gasolina você não vai até a padaria. Então, o marketing digital vai fomentar o tráfego qualificado para o teu site. Vamos agora olhar rapidamente, eu separei 4 vertentes do marketing digital, existem outras áreas, mas essas são as principais para quem está começando e principalmente muito aplicáveis a pequenos negócios. Vamos lá? E o que compõe, pelo menos, os principais elementos do marketing digital? Então a gente vai falar aqui sobre 4 principais elementos. Eu acredito que no Sebrae Talks você vai assistir outras palestras sobre marketing de conteúdo, ou mesmo palestras específicas sobre uma rede social, seja Facebook, seja outra. Mas aqui vamos falar de forma mais abrangente dos principais. Basicamente, você vai ter o e-mail marketing, que é fundamental. O e-mail marketing aqui, cabe a ressalva, bem feito, ou seja, não aquele que você manda e-mails indiscriminadamente para uma base que não te conhece, isso também é conhecido como uma prática de spam, então isso causa sem dúvida nenhuma, uma revolta em quem recebe aqueles e-mails indesejados, e o retorno é praticamente zero de uma ação dessa. Agora, quando você manda e-mail para uma base de e-mails que são seus clientes ou possíveis clientes, mas que de alguma forma aceitaram receber informações da sua empresa ou produto, aí sim a gente está falando de marketing digital eficiente. O segundo destaque que eu daria aqui para o marketing digital são as redes sociais. As redes sociais elas estão crescendo muito, e como todos sabem, já o próprio smartphone mudou o jeito com que a gente se relaciona com o mundo. Então hoje a gente acorda conectado, vai dormir conectado, está conectado até demais. Então, nas redes sociais, hoje não existe mais um segmento específico de mercado. Por exemplo,
segmento de vestuário só que é bom para redes sociais. Não, hoje todas as empresas têm que estar nas redes sociais, seja no LinkedIn, seja no Facebook. Né? O Facebook hoje, por exemplo, tem uma abrangência muito grande para qualquer tipo de segmento. Então, sem dúvida nenhuma, o marketing digital compreende também essa vertente das redes sociais, seja fazendo conteúdo, seja fazendo anúncio. O terceiro pilar que eu destacaria no marketing digital é o chamado SEO. O que é o SEO? Né? Das letras S, E, O. É o Search Engine Optimization, ou seja, são técnicas que você pode aplicar ao seu site, blog ou loja virtual para fazer com que palavras estratégicas para o seu negócio façam com que, quando o usuário buscar no Google, que tem aí quase 100% das buscas no Brasil, o link do seu site apareça nas primeiras posições, de preferência na primeira página de pesquisa do Google. Então isso é muito importante, isso eu diria que é a base de tráfego de grandes e-commerce, grandes a pequenos os sites mesmos, que uma vez bem posicionado nessas palavras estratégicas, conseguem direcionar um fluxo de visitas muito bom, né, para o negócio em questão. Então, como é que você faz isso? Claro, existem especialistas, existe muito material também na internet para você aplicar dentro do código do seu site ou até mesmo fora. Né? Existem coisas que a gente chama de off-page, fora da página, que podem ser apontamentos para o seu site. Tudo isso faz com que ele seja melhor ranqueado aí, né, nessas buscas que a gente chama de orgânicas do Google. O que é a busca orgânica? É aquela busca que não paga. Você não está pagando um anúncio para estar nas primeiras posições. E fazendo um link com o quarto pilar aí fundamental do marketing digital, é o que a gente chama de link patrocinado, que que nada mais é do que esses links pagos nas buscas, né, seja no portal de busca, né, seja até mesmo no anúncio da rede do Google, na rede de afiliados, enfim. Mas vamos nos concentrar aqui nas pesquisas, né, que são aí uma das principais fontes de tráfego. Então, vamos dizer que você tem uma loja de produtos, né, ou alimentos naturais na internet. Então, alimentos naturais é uma palavra muito importante para você aparecer quando alguém pesquisar isso no Google. Né? Você pode aparecer de maneira orgânica, ou seja, você não está pagando para aparecer, então de alguma forma o Google entendeu que o seu conteúdo é relevante naquela busca, ou você pode pagar um anúncio para aparecer o link do seu site ou loja para o internauta que está buscando aquela informação. Então, vamos dividir inicialmente aí em 4 pilares: e-mail marketing, redes sociais, SEO e link patrocinado, para a gente mais para frente ver algumas ferramentinhas que são muito úteis em todas essas partes aí do marketing digital. Antes, porém, eu preciso falar um conceito muito importante para você fazer sua comunicação digital. Então, em marketing digital a gente usa muito o que a gente chama de buyer persona, né? Do inglês, ou seja, é como se fosse o estereótipo do seu cliente, do seu consumidor. Então, uma coisa é o conceito de público-alvo. Público-alvo é uma coisa mais abrangente. Quem consome produtos naturais? Enfim, você tem uma gama muito grande aí de pessoas. Quando você começa a segmentar, e como a gente vai até ver sobre as vantagens, a personalização é muito característica do marketing digital, é importante você personificar
o tipo de linguagem, para quem que você está falando. Então, o conceito de buyer persona, citando ainda como exemplo a loja de alimentos naturais, a gente pode definir que o consumidor, né, o perfil do consumidor que mais compra é feminino, né, de 25 a 35 anos, mulheres que gostam de vida saudável, praticam esporte, praticam yoga. Uma vez que a gente vai definindo, né, todas as características demográficas e também comportamentais, a gente monta, né, um estereótipo ali, como se fosse uma pessoa fictícia, né, para definir o tipo de linguagem que a gente vai ter e como a gente atinge aquela buyer persona. Então, vamos analisar agora a Cláudia, né, que eu estou citando aqui como exemplo dessa consumidora, né, consumidoras com o perfil dela fazem 70 a 75% representam as vendas, né, as compras de um site de alimentos naturais. Então vamos analisar como que a gente monta essa buyer persona, quais as características e as perguntas, né, que a gente tem que fazer para entender o dia a dia dessa buyer persona. Olhando para a imagem, a gente tem a Cláudia, ela é publicitária, casada, gosta de yoga, tem 32 anos, é graduada, responsabilidades, ajuda nas despesas da família, né, e divide aí entre trabalho e família, pega filho na escola, enfim, tem uma vida extremamente agitada. Trabalha numa empresa de 11 a 50 funcionários, busca informações basicamente em blogs, revistas, redes sociais preferidas, Facebook, Instagram, comunicação. Basicamente ela gosta de se comunicar via e-mail, WhatsApp. Objetivos, entre outros, né, ter uma vida saudável. Quais os problemas e desafios? Manter hábitos saudáveis na correria do dia a dia. Então, como que a empresa de produtos ou alimentos naturais pode ajudar? Isso é uma pergunta muito importante que define a buyer persona. Fornecendo produtos saudáveis, seja pela internet ou em lojas de bairro a um custo justo. Então, basicamente sendo acessível, tanto em como comprar, né, no ponto de venda, e num preço que seja justo para o consumidor e para quem vende. Então, é assim que a gente monta uma buyer persona, que é uma ferramenta fundamental para você poder fazer marketing digital para a sua empresa. Então, é claro que você pode ter mais do que uma, pode ter 3 buyers personas, sendo que uma é a que compra mais, a outra compra um pouco menos, mas não tenha mais do que 3, senão você perde o foco da sua comunicação. Agora que a gente já viu o conceito importante de marketing digital, vamos entender quais as vantagens de se fazer marketing digital para o seu pequeno negócio. Por que ele é tão eficiente? Vamos lá? O primeiro ponto que eu destacaria, na verdade dá para ficar horas aqui falando sobre as vantagens do marketing digital, mas o primeiro ponto é a capacidade de personalizar a comunicação. Então, a internet, ela permite fazer o que a gente chama de personalização em massa. O que é isso? Vamos dizer que você está sendo impactado por um anúncio na TV ou no rádio. É muito difícil, é claro, você pode ter programas de TV ou programas de rádio que acabam segmentando o perfil da audiência, mas é muito difícil o anúncio te chamar pelo nome, não vai chamar. Né? Agora, na internet você consegue mandar um e-mail personalizado, você consegue personalizar produtos, né? Mandar produtos que você sabe que aquele teu cliente gosta com base no histórico de compras. Né? Você consegue, inclusive, personalizar a comunicação nas redes sociais de forma muito mais, como a gente diz, pessoal.
Então, esse é um ponto muito importante do marketing digital. Ele é extremamente personalizável. O segundo ponto, que também de grande importância, eu destacaria aqui é a capacidade de mensurar. Então você tem tecnologias, e até sem custo, a gente vai falar isso na próxima parte, que você pode monitorar quantas visitas tiveram no seu virtual, no seu site, o blog, qual o caminho percorrido por esse internauta, se ele colocou um produto, por exemplo, no carrinho, onde que ele escapou, né, do seu site ou da sua loja, né, de onde está vindo essa informação muito importante, quais as fontes de tráfego que estão canalizando internautas para o seu site ou loja virtual e, consequentemente, gerando vendas. Então, sem dúvida nenhuma, a capacidade de você poder medir isso a baixo custo, né? Se você for falar de ferramentas como o Google Analytics, que a gente vai citar, não tem custo. Você precisa apenas investir em conhecimento para fazer pelo menos o básico, entender o básico de informação que essa ferramenta vai te passar. E, por último, e não menos importante, eu destacaria o alcance cada vez maior que a gente tem das mídias digitais, né? A internet, em 2014, segundo o IBGE, ela já atingiu mais da metade dos lares no Brasil. Então esse é um ponto muito marcante, né? E outro ponto a ser destacado pelo próprio IBGE, né, que recentemente, que em 2016, abril agora de 2016, passou essas informações, é que em 2014, pela primeira vez, o smartphone foi a principal meio de acesso de internet dos brasileiros. Então isso é muito significativo, porque agora a internet está no bolso do consumidor. Então ela está com um acesso muito mais fácil do que antes, que era no trabalho, quando chegava no trabalho ou quando chegava em casa. Então vejam a importância disso, né, para quem faz marketing digital. E aí eu queria fechar essa parte aqui com relação às vantagens do marketing digital com uma ferramenta que poucas pessoas conhecem, que é o Barômetro do Consumidor do Google. É uma ferramenta desenvolvida com o Google em parceria com outras empresas como o IAB, mas em que mostra alguns dados, né, pesquisados aí por país e que estão se atualizando constantemente, e para a gente entender um pouquinho dos hábitos desse novo consumidor. Vamos lá? Essa é a ferramenta do Google chamada Consumer Barometer, ou Barômetro do Consumidor. Infelizmente ela não está ainda traduzida para o português, mas sempre fica a dica de você usar o Google Tradutor, essa extensão aqui para quem usa o Chrome, que é só você clicar e você pode usar esse link aqui para traduzir a página. Vamos dar uma olhadinha. Eu vou usar em inglês para ficar mais fluida a nossa navegação. E eu gostaria de chamar a atenção para duas colunas. Existem mais conteúdos aí nesse menu, mas vamos começar aqui pelo Graph Builder, ou seja, construtor de gráfico. Você vai clicar e aí vai selecionar o filtro aqui Brasil, para a gente saber dados do nosso país. E vamos dar uma olhada numa pesquisa muito interessante que ele tem pronta, que é quais as atividades que o consumidor faz na internet antes de efetuar uma compra, seja ela online ou na loja física. Então a gente vai clicar aqui e já aparece esse gráfico que mostra três informações muito interessantes. Dos pesquisados pelo Google, 44% usa a internet para comparar produtos, preços e funcionalidades. Depois vem descobrir novas marcas ou marcas
importantes na internet que podem ajudá-lo a definir qual vai ser a compra, onde vai ser a compra desse consumidor, né? Então, daí a importância de você estar online, fazendo marketing digital. E, em terceiro lugar, olha que interessante, tem aqui olhar opiniões, reviews, comentários online de pessoas que usam determinado produto ou serviço que esse internauta está procurando. Então ele dá muita importância ao que as pessoas estão dizendo, porque sabe que tem uma opinião aí mais, vamos dizer assim, mais verdadeira ou menos tendenciosa. Vamos agora dar uma olhada rapidamente no Trended Data, ou seja, dados de tendência. Vamos lembrar aqui de colocar Brasil, para termos a informação do nosso país. E aí, de cara, a gente tem algumas informações bem interessantes. Por exemplo, percentual de pessoas que acessam diariamente a internet. 58% já em 2016. Veja como subiu aqui de 2015 para 2016. Um grande salto aqui, segundo essa pesquisa do Google. Percentual de pessoas que usam smartphone. Em 2016 a gente já tem 62%. E comparativamente com o computador, a gente tem aí que nos anos seguintes a 2013 ela oscilou aí de 37% a 36%. O que esse gráfico nos diz? Que a importância de você ter um site, ou seja ele uma loja virtual ou blog, ele precisa ser compatível com a visualização em smartphones, porque a internet móvel está vindo com muita força. Então, eram esses pontos que eu queria chamar a atenção aqui, usando essa ferramentinha do barômetro do consumidor. E a gente fica por aqui nessa parte da nossa conversa e vamos agora então ver ferramentas interessantes aí para você usar no seu marketing digital. Agora vamos falar de ferramentas gratuitas, isso mesmo, gratuitas, ou pelo menos que começam sem custo, para você aplicar nessas 4 áreas do marketing que a gente citou. E-mail marketing, mídias sociais, SEO e link patrocinado. Vamos lá? A primeira ferramenta essencial para quem tem um site na internet é o Google Analytics. A gente já falou algumas vezes, mas é importantíssimo, essa sem dúvida nenhuma é o ponto de partida, já que a gente mede tudo do que a gente anuncia na internet. Essa ferramenta gratuita é indispensável. Se você não tem ainda ela conectada ao seu site ou loja virtual, peça para o seu desenvolvedor, porque é primordial, né? Ou se você usa outra ferramenta de monitoramento, perfeito. Mas eu não vou estender muito aqui sobre o Google Analytics, porque eu acredito que a maioria já conheça e já use. Mas para quem não usa, então fica aí o aviso muito importante que você precisa ter isso conectado. E aí, só uma visão geral, para quem nunca viu o painel de um Google Analytics, ele já te dá um gráfico, você pode escolher o período que você deseja e ele vai te falar aqui informações aí de cara de quantas visitas, quantos internautas acessaram o teu site. E o que ele chama de usuários são aqueles internautas que em um período de pelo menos 30 minutos efetuaram alguma interação no seu site, clicaram em algum lugar. Quantas vezes a sua página carregou. Aqui nesse gráfico ao lado você tem quantos foram visitantes que retornaram, quantos foram novos visitantes. Enfim, tem também esse menu lateral que tem muita informação importante, como por exemplo essa parte de tráfego, de aquisição, aqui se você clicar. Mas enfim, como eu disse, são dezenas de informações que aqui a gente não tem muito tempo para explicar. Então vamos para a nossa segunda sugestão de ferramenta. Aqui é o Crie Sua Persona, no www.criesuapersona.com.br. Quando você cair aqui, você vai colocar o seu nome, o seu e-mail,
E ao clicar em avançar, você vai ter exatamente aquelas perguntas-chave que a gente viu para construir aquele exemplo da Cláudia, que era uma consumidora de produtos, né, de alimentos naturais, que a gente viu aqui no início da nossa conversa. Então, vale muito a pena você, ao final desse questionário muito rápido, você tem um PDF que você vai colar na sua parede para saber sempre com quem que você está fazendo a sua comunicação de marketing, seja digital ou não, mas para digital é muito importante. Então, crie sua persona, ele vai te ajudar a construir a sua buyer persona que a gente citou aqui no começo da conversa. A próxima ferramenta, ela é muito legal, é o keywordtool.io, né? Então, você só precisa digitar keywordtool.io e você cai nessa pagininha, e ele é uma ferramenta de sugestão de palavras-chave. Então, se você vai investir, né, em técnicas de SEO, como a gente disse, ou vai fazer anúncios nos buscadores, principalmente no Google, esse Keyword Tool ele já te dá de cara sugestões de palavras que são pertinentes ao seu negócio. Usando aqui o exemplo de alimentos naturais, que a gente está já falando como exemplo, ele já de cara sugere, olha só quantos, 280 sugestões de palavras-chave. Então pode ser que muitas não dizem respeito aí ao negócio em questão, por exemplo, alimentos naturais para anemia. Mas, por exemplo, alimentos naturais para antidepressivos pode ser que seja uma palavra importante para esse empreendedor aí de loja de alimentos naturais. Aí você vem aqui, clica em Copy All e você já de cara consegue descarregar essas 280 palavras, né, no caso aqui de alimentos naturais, para depois selecionar com calma num Excel ou num bloco de notas, como é o caso aqui, para você saber se você vai investir em link patrocinado ou se você vai investir em deixar o seu site mais encontrável, vamos dizer assim, perdoem o termo, nos portais de busca. Então, se você pode até se perguntar, mas eu já anuncio no Google e eu tenho uma ferramenta lá do próprio AdWords que me dá isso daqui, me dá essa informação. Sim, só que essa daqui ela é complementar, né? Ela é boa até para quem já anuncia no Google, porque segundo os inventores aí do Keyword Tool, ele usa também uma informação que o Google não usa, que é o Google Autocomplete. O que é o Google Autocomplete? Olhando aqui no Google Chrome, se eu colocar alimentos, você vê que ele já sugere, já faz sugestão de palavras, por exemplo, alimentos ricos em fibras, alimentos ricos em ferro. Então o Keyword Tool ele vai, de alguma forma, ele consegue captar essas sugestões do Google, do Autocomplete, e também mostrar para você. Então vale a pena. A versão gratuita você tem palavras, você tem as palavras-chave, mas não tem, vamos dizer assim, o volume de busca. Mostrando aqui novamente. Alimentos. Olha só. Na versão gratuita você não sabe o volume de buscas dessa palavra, nem o custo dela e nem o nível de competição. Mas, como a gente viu, já dá para brincar aí, pelo menos se você não tem ideia de quais as palavras que a turma mais busca aí do seu segmento, você já tem de bate-pronto gratuitamente essa ferramenta. Depois vale até a pena você ver os custos, se você gostar da ferramenta, se vale a pena você investir. Né? Aí ele vai explicar melhor e vai falar sobre preço. Né? Então já tem a versão mais barata, parte de $48 por mês. Se você achar que
isso é pertinente, se vai te trazer esse retorno, aí você faz esse investimento. A próxima ferramentinha é para você que quer monitorar tanto as suas palavras-chave no Google quanto as dos seus concorrentes, né? Então o SEO Monitor ele é muito eficiente para poder fazer aquele trabalho que a gente até brinca, né? Que se você mandasse o estagiário ficar anotando qual a posição que você está em 10 palavras, né, especificamente no Google, e aí depois mais 10 palavras dos seus concorrentes, como é que você se compara com eles, seu estagiário ia ficar louco. E aqui no primeiro plano do SEO Monitor você consegue fazer isso com 10 palavras-chave e 5 concorrentes para poder já ter uma ideia. Eu separei aqui uma telinha, né? Então cadastrei aqui de exemplo alimentos naturais. Quando você cadastra o URL, ele já vai pedir cadastrar palavras-chave, e aí é só você colocar, né, por exemplo, aqui eu pus um monte, mas no plano gratuito você vai colocar 10 que você quer monitorar, e aí você já vai ter uma ideia de qual a sua posição. Deixa eu mostrar aqui, por exemplo. Essa aqui é uma loja que vende lareira, acessórios para churrasqueiras. Então eu sei de cara que ele está em 5º lugar na primeira página, o verdinho é a primeira página, né? Ele está em 11º lugar na segunda página. Aqui você tem um gráfico aqui que você vê melhor aí a parte macro. E depois ele cadastrou concorrentes. Lembrando que você vai cadastrar as palavras num dia e ainda vai demorar um dia para o SEO Monitor fazer mostrar os resultados da busca. Ele precisa passar um dia aí fazendo essa análise. E aí, olha só, quando ele clica em concorrentes, ele sabe se ele está bem. Por exemplo, aqui ele está muito bem em relação a esse concorrente, que não tem nenhuma das palavras que ele está já catalogado, indexado no Google. Agora, o Supremo Churrasco já é um concorrente mais forte, que tem 3 palavras que ele está melhor do que essa empresa aí que está monitorando. Então, esse é o SEO Monitor. Para finalizar, eu quero mostrar uma ferramentinha de e-mail marketing, que, como a gente viu, é uma das bases aí do marketing digital, né? E essa ferramenta é chamada Mailchimp.com. Infelizmente ela está em inglês, né? Mas acho que vale usar o Google Translator para você poder usar a versão gratuita dela, que vai permitir uma coisa muito legal. Olha só, já na versão gratuita você vai poder mandar e-mails mensais para uma lista de 2.000 inscritos. Então, quem tem um pequeno negócio, muitas vezes tem 1.000, 2.000 clientes que você já tem o e-mail. Então você vai subir essa lista de e-mails e aí você vai poder enviar. Aqui eu peguei um exemplo, né? Você vai fazer campanhas, por exemplo, campanha Dia das Mães. Templates são padrões de e-mails que você vai poder usar. Ele já tem uma série de templates que você pode fazer ajustes e usar também. Aqui é onde você importa a sua lista de e-mails, né? E aqui existe a possibilidade até de você automatizar e-mails se você tem um comércio eletrônico. Então, Mailchimp é uma ferramenta excelente, muito eficiente de e-mail marketing e que eu recomendo totalmente se você ainda não faz alguma coisa do tipo, ou se faz, mas está gastando e tem menos de 2.000 inscritos, né, 2.000 e-mails. Faça, você vai ter relatórios super detalhados. É uma ferramenta muito poderosa. Então, fazendo uma rápida recapitulação, Google Analytics essencial para você
independente se você está fazendo marketing digital ou não, você precisa saber como é que está o desempenho do seu site ou loja. Crie sua persona.com.br para você desenvolver a sua buyer persona, né? Lembrando que não mais que 3, né? Mas sempre pensando nos perfis que correspondem a 70%, 80% das suas vendas. O keywordtool.io para você fazer pesquisas aí de palavras-chave estratégicas para o seu negócio. SEO Monitor para você monitorar o SEO da sua empresa e saber como que ela está posicionada com relação aos concorrentes. E fechando com o MailChimp para você fazer e-mail marketing profissional, né? Lembrando que não faça spam, não suba. Se você subir listas e você tiver muitas pessoas se descadastrando ou denunciando você para entidades aí que monitoram o spam na internet, o MailChimp vai cancelar a sua conta, tá bom? Então essas são as ferramentinhas. Vamos agora entender como é que você vai inserir o marketing digital no seu negócio. Essas foram as ferramentas que a gente separou para mostrar. Se você gostou e quer conhecer mais, fica a dica, acessa http://bit.ly/30ferramentas. Você vai cair num post de 30 ferramentas gratuitas na internet, né, entre as citadas aqui na nossa conversa, e tem várias outras também que podem ser bem interessantes. E agora a gente vai falar sobre como inserir o marketing digital na sua estratégia, no seu dia a dia. Então eu queria levantar alguns pontos bem importantes. O primeiro ponto que eu queria destacar é como está a sua presença na internet. Então, não adianta nada a gente falar aqui de marketing digital, de como levar visitas qualificadas para o seu site institucional, loja virtual, se quando o internauta chegar na sua página ele encontrar uma loja sem produtos, ou um site com imagens ruins, ou até mesmo, nos dias de hoje, é muito importante como você aparece no dispositivo móvel. Então, o teu site está preparado para aparecer de uma forma que dê leitura, que seja agradável navegar nos celulares, nos smartphones? Então, esse é um ponto muito importante. Antes de sair investindo no marketing digital, veja se o seu site ou loja ele está preparado para receber esse fluxo de visitas. Isso é muito, muito importante. Então, se ele não está preparado ainda para ser visualizado em smartphones, esse é um investimento que, sem dúvida nenhuma, precede até mesmo os investimentos de marketing. O segundo ponto que eu queria destacar é o que se chama no mercado de omnicanalidade. Ou seja, o que é isso? O consumidor ele não quer saber se você está só oferecendo no ponto físico ou só na internet. Ele quer comprar quando lhe é conveniente. Então, procure estar presente vendendo o seu serviço na internet e também, se possível, faça parceria, se você não tem ponto físico, ter também um ponto físico. Quanto mais canais você tiver para atingir o seu consumidor, muito melhor, né? Então, o que acontece? Normalmente, quando você tem uma pequena loja física, o seu vendedor pode achar que a internet é concorrente dele, né? Isso é muito comum. Você ter canais ali que um é inimigo do outro dentro da própria empresa. Então, você tem que fazer um trabalho muito forte de cultura na sua empresa, dizendo que quanto mais canais, melhor para a empresa, e está garantindo a sobrevivência da empresa. Porque cada vez mais quem não está nos meios digitais vai perder espaço para o concorrente que está. Mais uma vez, o consumidor ele quer comprar
quando é conveniente. Então, seja por telefone, seja por internet, ou no ponto físico, né, ele vai ajustar no dia a dia dele a conveniência. Então, omnicanalidade ou multicanal, né, estratégia multicanal, tem que estar inserido aí na sua estratégia de marketing ou vendas. E por último, né, o mantra aí do marketing digital é a mensuração. A gente já falou aqui, que já citou o Google Analytics, já deu uma navegadinha aí superficialmente, né? É uma ferramenta gratuita, então você tem que medir o tráfego, de onde vem. Se você não medir, você nunca vai conseguir ter aderência com a sua estratégia de vendas, né? E mesmo que você não meça, vamos dizer assim, a parte digital, você tem que saber, quando você começar a fazer anúncios na internet, né, quanto isso significou de aumento de ligações. Dessas ligações, qual o fechamento que houve nessas ligações. Então é muito importante você não só mensurar na internet, mas também mensurar no seu ponto físico qual que foi, né, se for o caso de você ter o ponto físico, qual que foi a consequência naquele período que você fez a sua ação de marketing. Então, mais uma vez, a gente tem que cuidar da presença, né, digital, como é que ela está, se você está recebendo bem esses internautas, né, se ele está proporcionando uma experiência agradável para esse internauta para encontrar o seu produto ou serviço. Pense multichannel ou omnicanal, né, consumidor omnicanal, como que você pode, ao longo do ciclo do dia a dia, vamos dizer assim, desse consumidor, como que você pode estar mais presente para facilitar o processo de compra de produto ou serviço. E por último, medir, medir e medir. Ok? Bom, vamos agora para a conclusão, né, dessa nossa conversa. A gente falou sobre o que é o marketing digital, que nada mais é do que o marketing como a gente conhece aplicado aos meios digitais. Separamos em 4 principais áreas, como e-mail marketing, mídias sociais, SEO e link patrocinado. Discutimos aqui o conceito de buyer persona, que é importantíssimo para você aplicar, seja em mídias sociais ou na sua comunicação de e-mail marketing, ou até mesmo para você descobrir as palavras que você vai anunciar ou trabalhar no seu SEO. Falamos também de ferramentas, né, ferramentas gratuitas para você testar e ver se encaixa na sua estratégia digital, né? Ferramentas gratuitas como o Google Analytics e outras que começam gratuitas, como o próprio MailChimp de e-mail marketing. E se você tiver interesse, né, deixamos aí um link para você pesquisar outras ferramentas e aí cada vez mais se inteirar aí sobre o marketing digital. Falamos sobre as vantagens, né, onde a gente cita a capacidade de personalização, a capacidade de mensuração e o alcance cada vez maior que a internet tem, né, no nosso dia a dia, né? Hoje, ou seja, ela não está só mais no computador, ela está no bolso do consumidor. Ela cada vez mais, né, como a gente viu, é o acesso principal à internet dos brasileiros. Falando um pouquinho de como encaixar na sua estratégia, né, de vendas, ou seja, não adianta pensar em marketing digital se você não tiver o ponto de chegada ao seu site, ou loja virtual, ou blog, bem preparado. E quando eu digo bem preparado, você tem que estar bem preparado no mobile, né, como você aparece no seu celular. Para concluir, eu gostaria de dizer que se hoje o marketing digital não está presente, muito presente na sua estratégia de vendas ou marketing, pense na perenidade do seu negócio. As novas gerações, milênio e as que já nascem conectadas aí com a internet, que já nasceram com a internet funcionando, né, diferente da minha geração, cada vez mais
para você atingir esse público novo, vai ser via internet. Então, não pensar a internet hoje é um tijolinho que você está tirando da sua empresa no futuro, que já nem é tão mais futuro. Né? Porque se o seu concorrente já está na internet e você não está de uma forma adequada, de uma forma eficiente, com certeza você já está perdendo clientes, principalmente para os clientes mais novos e que estão mais habituados e que já acordam, né, digitando em seus celulares. Então, tudo isso que a gente falou, e o próprio Sebrae Talks tem a proposta de melhorar a sua gestão, né, tem que ser analisado aí com muito carinho. E outra coisa que eu gostaria de citar é que cada vez mais essas mídias digitais elas vão se integrar com o mundo físico. Então, o Facebook anunciou recentemente que, e talvez quando você assistir esse vídeo isso já esteja funcionando, mas que uma vez que você anuncia no Facebook, você vai ter mecanismos para conseguir identificar se a pessoa que clicou no seu anúncio, né, no seu banner ali no Facebook, realizou compra na sua loja física. Exatamente isso. Então você vai, de alguma forma, exportar, como a gente fala, subir os dados de quem fez compra naquele determinado mês, e o Facebook vai te falar assim, olha, esse e esse consumidores, X consumidores vieram, né, do Facebook. Então isso é só para te dar uma pincelada do que vem por aí, né, e que vai cada vez mais integrar, né, a mídia digital com o que acontece no mundo físico. Espero que você tenha gostado do conteúdo, espero que mais do que isso seja útil aí para o seu dia a dia, e nos vemos aí no próximo Sebrae Talks. Até lá!